No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o atual processo que a minha empresa utiliza para gerar leads qualificados para poder comprar o nosso iTicket. Eu vou até abrir aqui para vocês algumas planilhas de Growth Model que a gente tem para vocês darem uma acompanhada. Se liga nisso aqui. Essa aqui é uma planilha de análise de tráfego. Isso é só que a gente gerou esse mês com esse funil. Aqui tá setembro, mas é outubro na verdade, viu? Que a data tá errada. Eu investi pouco mais de R$ 1.700 e a gente já fez 37 mil. Só que quando a gente plugou isso aqui com social selling, se liga só. Porque todo mundo hoje que chega no perfil querendo ou não oportunidade de vendas. Então a gente conseguiu fazer nosso Growth Model aqui. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Aqui, ó, essa semana, nós estamos na segunda semana do mês, a gente já gerou mais de R$ 64 mil com esse simples processo. Eu vou trazer ele aqui para vocês, porque assim que eu entrei no digital, me incomodava muito o formato de marketing brasileiro. Eu falo isso porque eu achava a galera muito agressiva. E se vocês forem parar para analisar, o público aqui no Brasil é o cara que mais odeia vendedor. Então, enquanto o pessoal está sendo super agressivo no mercado que mais odeia vendedor, então eu passei a procurar uma nova estratégia, um novo processo de aquisição que fizesse mais sentido para mim. E além disso, eu sou um cara que eu me formei no digital no bastidor. Então eu detesto estar na frente da tela. Eu sou muito mais empresário do que influenciador, produtor de conteúdo. Então eu tive que pensar em algo do qual eu conseguisse gerar leads e, melhor ainda, sem gravar anúncio. Então esse aqui é o exato framework que a gente utiliza. Eu chamo ele de jornada personalizada. Por quê? A gente leva o lead por toda uma jornada e ao final ele vai receber 100% um diagnóstico personalizado. Esse aqui é um dos resultados de captação de lead dos últimos 7 dias, utilizando esse funil, da data de quando eu criei essa apresentação. Então a gente tinha conseguido gerar lead a R$ 15. Esse é um funil que o lead médio dele vai ficar em mais ou menos, tá? De 5 a R$ 30. Esse aqui é um lead bom. Lembrando o que vocês têm que analisar? Lead barato, ele não serve para muita coisa. O lead que é realmente bom é o lead caro, porque ele é o cara mais qualificado que tem. Não adianta eu lotar meu CRM com pessoas que não compram. Então, no final das contas, pouco importa o custo por lead. A métrica que realmente importa num negócio, principalmente um negócio que vai vender high ticket, é custo por aquisição de cliente. Foda-se custo por lead. O que manda é esse daqui. E como é que funciona esse processo que eu vou trazer para vocês? Ele é o funil, né, de jornada personalizada e a gente leva a pessoa para um quiz onde ela vai ter um relatório, um diagnóstico personalizado em troca dos dados dela. E funciona da seguinte maneira. A gente utiliza o Meta Ads aqui bastante, porque eu vejo que é uma fonte mais simples de poder fazer tráfego, onde eu levo para uma página com uma promessa tangível. Esse é um ponto muito importante, que eu até trabalhei num vídeo passado, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o seguinte. No mercado, antigamente, as promessas eram extremamente agressivas. Então, era a promessa de ficar rico rápido, ficar milionário, e isso começou a cair em desuso. Então, o 80-20 hoje são promessas críveis, tangíveis. E quando eu falo pro cara que ele vai adquirir 10 leads qualificados por semana, e que pode estar rodando em 3 dias, é um resultado pequeno, mas pro ICP que eu buscava atingir, era ideal. Qual era o cara que eu queria atingir neste funil aqui? Eu percebi que tinha uma entrada muito grande de cliente na minha agência, que a gente tem uma agência especializada em infoprodutor e mentor, de pessoas que passaram por grandes mentorias de grandes players, só que eles não tiveram resultados porque eles não conseguiram implementar. Então, como a gente faz essa implementação por esse cara, o que eu percebi? Esta pessoa que acabou de sair de uma mentoria high ticket, ela tá louca para gerar os leads dela para ela poder vender as suas próprias mentorias. Então foi atrás desse cara. Esse cara que ele queria 10 leads qualificados por semana para ele poder tá rodando o mais rápido possível. Para o meu ICP, a velocidade era muito importante, porque ele passou um bom tempo dentro de uma mentoria e não teve o resultado que ele espera. Só que o que eu já notei? Essa página aqui, ela é 100% opcional. Por quê? Geralmente, quando a gente tem essa página, você vai qualificar um pouco mais o lead, mas tem uma taxa de drop-off muito alta. Então, a gente perde muito tráfego só por conta dessa página. Nos funis atuais, eu não utilizo ela mais. Daí, como é que funciona?
Hoje eu uso um software para construir funil, eu uso o Go High Level. Não sou patrocinado pelos caras, mas eu vejo que é uma plataforma muito boa, porque você consegue centralizar o seu CRM ali junto com o seu consultor de funil. Além disso, você consegue conectar seu Instagram e seu WhatsApp. Então o seu time comercial vai gerir tudo para essa mesma plataforma. Porque através do meu Go High Level, o meu vendedor consegue conectar lá no meu WhatsApp e comunicar, então eu não preciso estar passando meu acesso para ele. O que é muito importante dentro desse processo? A pessoa cai num quiz, onde esse quiz qualifica ela, no final ela vai dar os dados em troca de um diagnóstico personalizado. Então, pode ser um diagnóstico ou um plano de ação. Eu batia muito em anúncio, onde a pessoa ia literalmente receber qual era o passo a passo para ela vender, adquirir os próximos 10 leads para fazer as vendas dela em até 3 dias. Então, o que eu tenho nesse funil que é extremamente poderoso? No livro do Russell, segredos.com, ele traz toda a escada de valor e a gente tem um funil por degrau. Esse funil é o funil de primeiro degrau, porque ele é um funil de lead gratuito. O cara cai numa oferta gratuita minha. O que acontece aqui? Ele é mais poderoso do que uma isca normal, porque o Hormose, por exemplo, ele fala muito sobre lead gen. E lá nos Estados Unidos, eles utilizam demais esses leads dinâmicos para poder fazer o máximo de captação possível. Tanto que essa metodologia eu importei de lá, porque como eu disse, eu não gostava do mercado brasileiro, porque eu vejo um marketing muito agressivo já tentando fazer a primeira venda. Eu queria algo que fosse mais natural e casasse mais comigo. E esse funil aqui foi sensacional. Então, o que eu tenho aqui que é extremamente poderoso? Eu tenho um processo de qualificação em que eu consigo ter dados dessa pessoa. Então, onde que vem o grande lance disso? Além do diagnóstico dela ser personalizado, e você não tem trabalho nenhum com isso, que o próprio GPT faz, a gente consegue usar isso aqui no SDR. Então o meu SDR sabe que esse cara ele é do perpétuo, ou ele vende com indicação, ele sabe qual que é o principal objetivo nos próximos 3 meses, qual que é o maior desafio. Tudo isso gera muita inteligência para o meu time comercial, porque meu time comercial ele cai para a ligação, ele cai no WhatsApp muito municiado, porque ele tem uma pancada de informação desse cara. E o que é mais inteligente ainda? Porque assim, ó, eu vejo que até hoje muito empresário bate cabeça no tráfego. Por que empresário bate cabeça no tráfego? Porque contrata um cara que não tem a menor visão de negócios para tocar a campanha. Então o cara simplesmente começa a apertar botão, tentando trazer lead qualificado, só que não é isso que move o jogo. O que move é literalmente ter um pensamento analítico muito alinhado a growth, ou seja, eu consigo ir cruzando esses dados, porque todas essas informações aqui, elas voltam para o meu Go High Level. Então, se eu percebo que eu estou vendendo muito para o pessoal que usa funil de sessão estratégica, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar copy que bate forte no funil de sessão estratégica. Agora, se eu analisei, por exemplo, cara, eu utilizei um criativo, ele me trouxe muito lead, só que o MQL dele tá lá embaixo, menos de 30, 20%, o MQL é horrível. Aí eu percebo, cara, o cara não usa funil de sessão estratégica e o faturamento dele aqui é até 20 mil. O que eu vou fazer? Eu vou matar esse ad, porque não adianta nada eu ter um anúncio que gera lead, mas o lead é desqualificado. Esse tipo de anúncio a gente mata na hora. Então isso daqui para mim é o ouro, já que eu vou conseguir gerar um volume de lead, porque se a gente for pegar um funil de sessão estratégica, por exemplo, ele vai trazer um lead muito qualificado, só que ao mesmo tempo um lead muito caro. Eu, Daniel, já vi tráfegos pagarem nesse lead 200, 300 reais. E aí você tem que parar para analisar o seguinte: quanto você investe em tráfego hoje? Será que seu negócio tem caixa o bastante para investir nisso? Se tiver, ótimo, pode ir para esse funil. Se não tiver, cara, eu recomendo que você vá para outros. Na minha ideia, assim, na minha opinião, eu nem gosto de funil de sessão estratégica. Eu acho que ele é o funil mais batido de todos. E marketing, no meu conceito, é você fazer algo que ninguém fez ainda. E esse funil aqui ele é completamente diferente de tudo isso. Até porque essa jornada personalizada funciona demais. Como eu mostrei os dados para vocês, a gente investiu um pouco mais de R$ 1.700 e fez mais de 70 mil na segunda semana do mês só através desse sistema. Então, tanto o cara direto, como uma galera que chega no perfil, começa a seguir e o SDR aborda lá no Social Selling. Quais perguntas eu gosto de fazer? Uma primeira, para eu saber qual que é o mercado desse cara. Então, ele é um cara de lançamento, é um cara de perpétuo. Outra, qual que é o principal objetivo? Então, nesse objetivo, eu vejo... Ele é um lead que está alinhado com a realidade dele.
que mais atrapalha hoje? Porque nisso que mais atrapalha, eu tenho muito know-how para copy. Eu consigo, no meu pitch, na minha oferta, dentro de uma reunião, bater exatamente em cima disso. Irmão, você trouxe para mim que seu problema é previsibilidade de lead. Olha como é que esse processo traz uma previsibilidade para mim. A gente capta mais de 10, 15, 20 leads por dia a um custo de menos de R$ 15 com um funil desse. Faz sentido para você? Então seu pitch começa a ficar mais forte. Outro ponto, eu gosto muito de pegar para saber faturamento ou a pergunta direta ou quanto investe em tráfego ou serviço de marketing. Para quem, por exemplo, tem empresa de um outro setor, você pode perguntar quantos colaboradores tem, pode perguntar faturamento mensal, anual, não tem problema, mas eu também gosto de saber o faturamento desse cara dessa forma. Então, porra, para mim chega um cara que investe de 15 a 50, de 20 a 50 mil em tráfego, é extremamente qualificado. E aqui também o ticket médio do produto dele, por quê? Aqui na empresa, majoritariamente, a gente trabalha muito bem com mentores que tem uma mentoria nesse preço. Porque a gente consegue ver que ela fica muito proporcional entre lucro e taxa de conversão. Quando começa a subir acima de 20 mil, a taxa cai um pouco e trazer um lead qualificado para ela é mais complexo. Esse lead para comprar 10, 20 mil, a gente tem muita facilidade em poder trazer. Então, para a gente, assim, é muito simples. Então, como é que funciona isso daqui? A gente faz anúncio no Meta Ads, usa o software do Go High Level, onde a gente cria todo esse quiz. Lá eles chamam de survey, tá? Vou digitar o nome aqui pra vocês, ó. O Go High Level chama survey. Isso. Chama survey, tá? Então vocês podem utilizar lá. É muito bom, como eu falei, não sou patrocinado por eles nem nada, mas é porque realmente eu gosto demais da plataforma. Os anúncios tem um segredo aqui que é sensacionais. Eu gosto muito desse tipo de anúncio onde ele é nativo do Twitter. Eu já reparei que esse tipo de anúncio ele costuma ter um CPM muito mais baixo. Então eu pago bem menos para poder aparecer para as pessoas. Qual que é o 80-20 desses criativos? Eles são o que eu chamo de criativos online. Daniel, o que é um criativo online? Um criativo online é onde ele segmenta já na primeira linha. Atualmente, eu acho que assim, para quem é mais do mercado digital, se você não fosse um empresário de empresa mais tradicional, apesar de que aqui a gente é bem focado para mentor, infoprodutor, a nossa produção de conteúdo, o que você tem que entender? Os algoritmos das plataformas, a cada dia que se passa, estão ficando mais e mais inteligentes. Então, o que realmente segmenta um bom anúncio para um lead qualificado é a minha copy. Então, eu ser bem assertivo. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Nas primeiras linhas, eu tenho que direcionar exatamente para o meu público-alvo, porque assim o meta, ele literalmente começa a entregar para esse pessoal mais qualificado. Eu começo a pagar menos para aparecer para o meu público ideal. O que eu sempre faço aqui? Eu começo a sofisticar os meus anúncios. Então, toda a minha comunicação, ele começa a trazer termos de nicho, termos que o mercado tradicional não entende. Então, quando eu falo, por exemplo, infoproduto de 52,87 por lançamento, olha como é que eu estou qualificando. Olha isso aqui. Deixa eu só diminuir aqui uma espessura da linha. Sua empresa de infoproduto vende de 52,87 produtos por lançamento? Olha essa. Lembra que eu tinha dito pra vocês que o cara que eu queria era o cara que investiu em uma mentoria e não botou nada no ar? Se liga nisso aqui. Investiu mais de 50 mil em mentoria de guru digital e ainda assim não colocou nada no ar? Daniel, por que você quer esse cara? Porque eu vendo a Nossa, minha letra já é bonita aqui, então fica linda. Eu vendo uma implementação para esse cara. Então, para mim faz sentido eu pegar ele, porque eu vou colocar no ar. E olha só, você não precisa passar por mais uma sessão estratégica para receber um plano de ação que realmente funcione. Então, como funciona esse anúncio? Vou até ler só mais um para vocês. Faturou mais de 700 mil com mentoria, mas ainda sofre com imprevisibilidade de vendas? Por que eu trouxe isso daqui? Porque é um caso muito comum entre as minhas principais clientes. Antes da gente, elas já tinham vendido pelo menos uns 500 mil reais, e eu sempre jogo um pouquinho mais para cima para qualificar mais o lead. E elas sofriam com imprevisibilidade, porque não tinham um sistema, não tinha um processo de aquisição e nem um processo comercial. Então a vida delas era muito sofrida antes de conhecer a Simpoec, que é a minha empresa. E funciona da seguinte maneira, ó. Aqui vem online, ou seja, segmentação de uma linha, e na segunda linha é uma soft offer. Por que uma soft offer? Eu não faço CTA. CTA zero, porque fica mais do mesmo. Eu
tô usando um anúncio, cara de anúncio. Lembra do que eu falei? Marketing é fazer o que ninguém fez? Pois é. Ninguém recebe um anúncio assim. Tanto que meu CPC era muito baixo. Teve um criativo desse que eu bati mais de 20 de CTR. Tipo, absurdo, coisa de nicho black. Novamente aqui, ó. Você não precisa investir mais 30 mil em mentoria de guru digital para finalmente ter um plano de ação que funcione. Ou seja, eu vou te dar um plano de ação sem estar numa reunião com você e esse plano de ação funciona. Sem o que esse cara realmente não quer fazer, que é o quê? Investir em mais uma mentoria. Porque o meu cliente, ele tinha acabado de sair de uma mentoria, ele estava cansado disso. A gente teve mais ou menos assim, em sequência, 3 clientes que passaram exatamente por esse processo. Então, a minha maior fonte de geração de copy não é o ChatGPT ou o Cloud, como o pessoal mais gosta de usar. A minha maior fonte de geração de copy é a minha base. Eu estou o tempo inteiro fazendo pesquisa com a base. Onde que eles perdem dinheiro, o que eles pagariam caríssimo se fosse oferecido agora, e através disso eu coloco tudo isso em tráfego. Então, geralmente, meus clientes investiam 5 por mil mês em tráfego, ou dependia de indicação. Cadê? Quem mais? Investiu mais de 50 mil em teoria de guru, não colocou nada no ar. Isso aqui, literalmente, vem dos meus clientes, tanto que eu escrevo pensando neles. E como que é enviado esse diagnóstico personalizado? Isso aqui é melhor ainda, porque assim, olha para vocês verem. Aqui, eu tenho um funil muito simples, porque esse aqui é fácil de fazer, 5 minutos a gente faz. Esses anúncios, eu não tive que gravar nenhum anúncio, a gente fez um faturamentão que eu mostrei pra vocês, mais de 60 mil reais só esse mês, e o mês não fechou ainda, hoje é dia 15. Além disso, toda a geração é feita via automação. Então, o chat GPT que faz, o que eu conecto? Eu conecto o meu CRM com o Make ou N8N, daí ele mesmo faz para mim o diagnóstico. Então, eu recebo o dado no webhook, o webhook manda para o GPT cria um docs, esse docs ele gera o lead lá no Go High Level, o Go High Level ele manda para a planilha do Sheets, que aqui o meu SDR vai pegar e vai ligar para esse cara. SDR liga para ele. O que eu trago para vocês assim, ó, que é fundamental? Ligação. A ligação muda o jogo. Por quê? Esse aqui é o processo de aquisição completo que eu utilizo para poder vender meu high ticket. Mas não adianta nada eu gerar a demanda, eu não garantir que essa demanda vá para a reunião. E onde eu garanto que essa demanda vá para a reunião é no meu processo comercial. E a ligação é o poder. Teve um cliente mesmo que eu marquei a reunião com ele. Uma vez marcada a reunião, eu espero até 15 minutos, eu já configuro no show. Faltando 5 minutos para a reunião acabar, que eu esperar ele, eu liguei pro cara, fiz a venda no mesmo dia. Esse cara literalmente, ele virou lead nosso. Ou foi na segunda ou foi na quarta, e ou foi terça ou quinta, já tinha feito o Pix para mim. Por quê? Porque esse processo ele é muito poderoso. Uma vez que eu gero valor para esse lead primeiro e só depois eu realmente tento vender uma parada. Então tem de haver um cara muito qualificado, por quê? E aí vem 80-20. Sempre pensem numa isca de tubarão e não de piranha. Se você oferece coisa para público iniciante, só vem iniciante. Sempre busquem sofisticar a linguagem cada vez mais. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre busco falar de processo de aquisição, processo comercial, porque eu vou qualificando a minha audiência na comunicação. O poder dos anúncios online está nos anúncios e não dentro do gerenciador. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, vou deixar o link logo abaixo. Eu vou deixar um link de um outro vídeo também que eu gravei na semana passada, onde eu falo um pouco mais sobre o tipo de campanha que a gente utiliza e como literalmente você conseguir qualificar esse cara através desse formulário. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.